E aí, gente do meu Spotify querido, do meu YouTube maravilhoso, mais um episódio aqui do podcast Trono de Pipoca. A gente ainda está aprendendo a fazer esse programa aqui, o segundo episódio chegando. Mas antes de anunciar que filme a gente vai falar hoje, que você já sabe porque já está na thumb, eu quero cumprimentar o meu querido, meu maravilhoso, que eu venero e tanto amo, amigo querido, Jó. Como é que você está, cara? Fala, meu amigo Gabi. Rapaz, eu tô bem ansioso porque hoje o episódio é mega especial. A gente vai falar de um diretor que eu gosto bastante e de dois filmes que eu acho incríveis. Então, o pessoal que não viu esses filmes e quiser dar uma chance, não vão se arrepender. Lembrando, né? Bom, mas antes de qualquer coisa, cara, a gente iniciou um podcast semana passada, né, cara? Como é que foi essa semana para você? O que você achou da estreia? A gente já iniciou com uma grande trilogia do Christopher Nolan, do Batman. Como é que tá a tua expectativa, cara? A gente tirou o pino da granada, né? Como é que tá, cara? E como é que tá teu coraçãozinho? Ah, pé no chão, né? Tô bem pé no chão, né? Mas nessa primeira semana achei bem bacana que vários amigos apoiaram e deram uma chance para escutar, porque tem que ter bastante fôlego para dar play em 1 hora e meia de podcast. Eu acho que o de hoje vai ser um pouquinho mais dosado, né, Gabi? Mas só o fato Não, da galera, dos amigos terem apoiado já tá valendo bastante. e eu não sei por ti, Jó, mas tipo assim, ó, a gente grava sem esperar quantidade, sabe? Porque a Ah, gente com grava para certeza. liberar esse conteúdo para a galera, assim. A gente ainda está distribuindo para as outras plataformas, né? A gente iniciou no Spotify em áudio, a gente não está em vídeo ainda. Então, eu passei por esse processo embrionário de podcast lá com um outro projeto que eu tenho, e é um processo normal, gente. A gente vai se descobrindo, a gente vai é, pegando gosto pela coisa, a gente vai se interessando em estar nos mostrando de outra forma, porque a gente daqui a pouco tem o Oscar aparecendo aí, a gente quer fazer algumas coisas, a gente já está com o ingresso comprado para alguns filmes bem bacanas aí em novembro, assim, que a gente tá. Que a gente já tem. Na verdade, a gente já tem pauta para mais de ano de projeto, assim, porque é filme que não acaba mais. A gente basicamente tá indo toda semana no cinema e a gente tá vendo pelo menos um filme por dia, assim. Tá sendo muito, muito bom para mim, assim. Eu adoro falar e mais ainda conversar com esse amigo maravilhoso que compartilha dessa paixão que é o cinema, né? Que é assistir filme, né? Porque a gente se transporta. E falando em se transportar para o filme, vamos introduzir de fato, então, o que a gente vai falar sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar, na verdade, sobre dois filmes, né, Jó? De um diretor que. Bom, não vamos esconder, né? É do Damien Chazelle. E que filmes a gente vai falar hoje, Jó? Sobre o Whiplash e La La Land. Whiplash e La La Land. Gente, dois musicais. E eu mordi minha língua, porque no último episódio eu tava batendo a cabeça dizendo que não era musical. Mas sim, é um musical. Os dois são Uma... musicais. Não, o Whiplash não é musical, né? O Whiplash eu acho que não é musical, não. O Whiplash daí é o que tu tava pensando do La La Land, Gabi. Que é um filme de Certo. drama com elementos musicais. Então vamos setar o clima. A gente vai começar falando sobre o Whiplash, lançado em 2014 pelo diretor. É um filme estadunidense, né? Pelo diretor Damien Chazelle. E basicamente qual que é o plot, né? A gente tem o. Eu sempre esqueço o nome dele. Meu Deus, agora fugiu o nome do nosso querido amigo. Vamos dar uma J.K. gulgada. Simmons? Não, J.K. a, Simmons? a gente tem o Miles Teller e o J.K. Simmons na atuação, mas o personagem principal, eu sempre esqueço o nome dele. É o Miles Alguma Teller? coisa. Não, o nome do personagem. É alguma coisa Ah, Newman. Ai. o Ó, Andrew. gente, Andrew Newman. a gente dá uma gulgada aqui ao vivo mesmo, tá? Mas isso, É o perfeito. Andrew Newman. O Andrew Neiman, o que acontece, né? Ele é um menino que ele adora tocar bateria e ele tá estudando no melhor conservatório que tem, o Schaefer, Conservatório Schaefer, que é como se fosse uma escola bem conceituada de música. Eu não sei se tu concorda comigo, João, mas não dá para sacar muito bem que curso ele faz, ou se o curso que ele faz é de fato música em geral, sabe? Porque ele basicamente só faz ali aula de bateria, né?
O filme não especifica de forma nítida qual que é o curso, mas dá a entender que é de música mesmo, é algo mais geral, genérico. O contexto do filme é basicamente ele querendo ser um baterista de jazz. Aí um ponto interessante para você ter em mente, o diretor ele adora trabalhar com essa temática do jazz, tanto La La Land quanto o Whiplash, eles vivem em torno dessa cultura, né? Mais do que um gênero musical, é a cultura mesmo do jazz, né? Que é maravilhosa. E, enfim, ele é um baterista que se considera promissor, ele tá aprendendo ali, só que ele quer ser notado pelo melhor que é o professor dessa instituição, que ele é bem renomado e bem cadastrão, assim, poucas pessoas têm contato com ele, que é o J.K. Simmons que interpreta, e, e acaba chamando ele para estar na turma, né, que faz as apresentações, os concertos, só que quando ele entra nessa turma, é aí que ele começa a ver que o negócio é bem mais embaixo, porque é um nível de cobrança gigantesco, eu ouso dizer que é até abusivo, né? Porque o filme trabalha com essa questão de até onde vai o sucesso. E, cara, sobre o Whiplash, cara, o que você poderia nos contribuir, cara? Como é a tua sensação vendo esse filme aí 11 anos depois do lançamento? Mano, tive duas experiências, assim, em relação a Whiplash. A primeira, quando eu assisti lá em 2015, que foi na temporada de premiação, né? Foi um filme que foi bastante premiado. O J.K. Simmons levando praticamente todos os prêmios, né, de ator coadjuvante, inclusive o Oscar. E lá atrás eu já tinha amado esse filme, só que revendo ele agora, com outra cabeça, eu amei mais ainda o filme. Eu dei mais valor ainda à montagem e como o filme passa uma sensação que cada quadro tá ali por algum motivo, sabe? Que não tá para encher linguiça. Tanto que o filme ele é super enxuto, tem 1 hora e E 40, 37, 40, mais ou menos isso. Então, é um filme muito satisfatório. Ele vai criando uma escala muito legal, né? Tanto que a primeira cena de abertura ela é muito simples, mas ela também já entrega muito do que vem por aí, né? Que é o Andrew, né? Que é o Miles Teller, ele ensaiando, dando a vida ali na bateria dele, numa sala, dá a entender que é depois do horário, que ele não tá tendo aula sim, naquele horário, e o professor, né? Que é o Terence Fletcher, que é interpretado pelo isso. J.K. Simmons, ele vê ele treinando e pisca uma Dá sensação uma de cena. um aceno, esse cara tem talento. E aí ele planta a sementinha ali no Andrew, né? Então o filme ele já começa direto ao ponto, esses são os personagens, a história é essa, o Andrew quer se destacar, quer ser notado por esse professor, o professor notou e a gente tem a nossa história. Cara, pontuasse genialmente, eu não tinha parado para pensar isso. O início do filme ele já resume todo o tom. Tem aquela cena icônica dele bater na porta enquanto ele estava tocando, depois voltando. Ups, esqueci meu casaco, assim. Meio que assim, querendo dizer, né, cara, tu pode se achar bom, mas tu quer que eu te seja seu tutor, cara, sei lá, tu não alcançou nem o mínimo que você pode entrar, né? E o que eu acho bacana, cara? Até eu acho que, assim, o filme, ele, nitidamente, o roteiro, ele trabalha com essa noção de até onde vale a pena ir com o sucesso, né? Porque pro Andy conquistar pro Andrew conseguir conquistar toda essa qualidade, ele teve que cegar a visão para os abusos, que realmente, cara, o Fletcher, ele é acredito que ele atinge. Então, eu acho que ele atinge o nível de sociopatia, né? A forma como ele lida com os alunos, né? Uma grosseria total. Ele joga cadeira, ele faz bullying, ele tá nem aí. Ele quer alcançar a Nossa. perfeição da nota. Ele quer Ele, alcançar a ele fere perfeição da todos nota, né? os direitos humanos possíveis. Não, é o emocional, enfim, físico. Ele tá nem aí, né? Para alcançar a perfeição. E o, o filme, assim, ele faz, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica. Por isso que eu acho que foi um roteiro bem ousado. A partir do momento que ele faz a crítica pontual desse abuso, ele deixa claro que é,
não é que foi necessário, cara, mas o Andy passar por aquilo ali, ele foi tipo o estopim para ele chegar no nível que ele chegou e para explodir naquela qualidade absurda no final do filme, que enfim, aí é realmente o Fletcher reconhece, cara, realmente, agora sim ele virou um baterista diferenciado. E essa coragem do filme, assim, vou dizer que me incomodou, porque, cara, eu acho que deveria ser mais enfático em demonstrar o abuso, só que também leva aquela questão, né? Tá, até que ponto, assim, seria tolerável passar por aquilo ali para poder alcançar o resultado, sabe? Acho que o filme também ele traz essa noção, Sim. ele incomoda desse sentido. E essa incomodação ela é legal, porque carrega, a gente fica, né, com essa sensação pós-filme, né? Tipo, até que ponto os meios se justificam para que o Andrew alcance aquela perfeição, né? Porque o personagem do Andrew, basicamente, ele tem uma obsessão, né? Ele quer alcançar aquela perfeição, né? Tanto que ele causa muita incomodação nos alunos do Fletcher, do professor Fletcher, porque ele é um aluno iniciante, ele está no primeiro ou no segundo semestre da faculdade de Uhum, Schaefer, uhum. e o fato do professor levar ele para ser o assistente de bateria da orquestra dele incomoda os alunos veteranos. E eles incomodam justamente porque eles veem um potencial no Andrew, né? Assim como o próprio professor vê. Ah, e vou mais, tipo assim, o Andrew, ele sempre duplicava a aposta, porque quanto mais Sim, grosseiro o Fletcher ele cagava assim, não, eu quero aprender, não, ele perguntava uma coisa idiota, ele errava a nota que, tipo, para aquele e-mail dele já era um negócio básico, ele incomodava demais o baterista principal, que ele tinha, acredito que o baterista principal ele tinha muito mais medo do Fletcher do que conseguir focar para acertar, sabe? Tanto que sim, quando ele perde quando ele perde a ficha lá da música, que provavelmente quem pegou de propósito foi o Fletcher, né? Escondeu para poder sabotar a baterista principal para o Andrew ficar no lugar. Ele fica com muito medo assim, sabe? Ele tipo, meio que dá um branco na cabeça e ele só quer, por favor, não me mate, e esqueceu totalmente a parte que importava, que era tocar bateria. Mas eu acho que o filme, pelo menos, ele não poupa em mostrar consequências. Para mim, uma cena muito emblemática, e reforçando, né, Jó, nosso podcast aqui, a gente a gente não tem nenhum compromisso com spoiler, né, gente? Vai rolar spoiler sim, não tem como a gente não comentar o filme. O vários. filme... Gente, sempre vai ter spoiler, perdão, sempre vai ter, tá? Ainda mais em áudio que não tem como a gente colocar o aviso, sempre vai ter spoiler. A cena do carro, cara, que ele tá atucanado lá e querendo chegar, e um caminhão atropela, bate no carro e ele só se importa em sair Nossa. correndo pra. Cara, ele tava um morto-vivo, né? Ele tava um morto-vivo, assim, sabe? Não tinha muito pra o que fazer. Eu só tava esperando ele simplesmente desmaiar durante todo aquele processo, né? Não, a montagem dessa cena ela é maravilhosa, né? Que ela vai construindo um clímax muito bom, muito envolvente, que a gente vê que ali o Andrew ele já tá no limite do limite do limite. Da obsessão, né? Com certeza, porque o Fletcher, cara, eu nunca senti tanto ódio de um personagem como eu senti Muito do manipulador. Fletcher. Ele é muito manipulador, ele é muito sujo, tanto Uhum. que uma das primeiras cenas, né, e ele tem uma passividade agressiva, assim, que faz tu criar uma simpatia por ele para minutos depois tu sentir o ódio absurdo daquele cara, tipo, Sim. ele é muito psicopata. A cena ali do que ele tá fazendo um ensaio com a orquestra dele, que até o primeiro dia do Andrew, né, na nova turma, porque se destacou e tudo mais, ele nota que tem alguém desafinado na banda, Aham. e aí ele faz todas as pessoas com vários instrumentos diferentes tocarem isoladamente, e ele quer que a pessoa que tá desafinada se manifeste. E aí ninguém se manifesta e ele vai pressionando, até que um cara acaba cedendo nessa essa tortura Pressão. psicológica, essa pressão, e acaba chorando e o Fletcher expulsa o cara da sala, chama ele de gordinho, Sim. é, chama ele de preguiçoso, de que ele só quer saber de McDonald's.
gordofobia rola no Solta, né? E aí depois ele ainda debocha da turma que o real cara que tava desafinado continua ali, só que o outro... O problema não era reconhecer que tava desafinado, não saber que tava, né, cara? Exatamente. Então, esse é um E exemplo de cena aí, que mostra tem, como ele é cara, implacável, né? tem essa cena e tem outra cena que, tipo assim, ele quer mostrar que não, ele é um ser humano como qualquer outro que sofre. Que ele leva aquele CD lá do aluno, do ex-aluno dele e diz que morreu no acidente de carro. E que era um gênio. Pra depois a gente descobrir que o menino se suicidou. Não vou usar essa palavra, perdão. Sim, Que o menino terminou a vida dele por ansiedade, gente. Por ansiedade, por viver naquela constante pressão, sabe? Porque uma coisa que o Fletcher ele faz e ele não tem vergonha de declarar é que ele leva o aluno dele ao limite para alcançar essa perfeição no instrumento, sabe? O que ele não tinha encontrado até aquele momento era um aluno que conseguisse chegar no que ele queria, que suportasse a pressão e que fosse e que a obsessão fosse quase nesse mesmo nível para poder suportar, porque o Andrew ele começa o namoro, né? Ele começa o mini namoro ali com a menina do cinema que ele é muito interessado. Depois, logo depois, ele já assume que a menina não vai conseguir alcançar ele, que a menina não é boa para ele porque vem do interior, porque faz faculdade comunitária e porque vai atrapalhar ele, por isso ele tá terminando. Ele já faz todo um cenário, todo um roteiro que não vai dar certo e para alcançar o sonho dele. E no fim, no filme, quando ele retorna para o Andrew normal, né, entre aspas, quando ele quer esse contato com a ex dele, ela já tá com outra pessoa, né? Aí ele cai na real, assim, e tem que engolir em seco toda essa questão. É, cara, vamos falar aqui da sonoridade, né? Muito lindo demais todas as construções, não é totalmente música original, né, Jó? eles Ele usam muito os artistas, né, já de jazz. e muitos clássicos, mas cara, até a repetição das músicas é gostosa de ouvir, porque é bonito de ver eles, mesmo que você não entenda nada, é esteticamente bonito ver eles tocando os instrumentos ali, tocando a bateria, a gente tentando entender os rabiscos, os rabiscos, né, Nas partituras. nas partituras é muito bacana, porque as cenas são muito, vamos colocar assim, né? Não é uma cena limpinha, né? São cenas sujas, tem muito suor, tem muito sangue, tem. Tipo, meio que tu consegue quase que sentir aquele esforço, né? De tocar aquela bateria. E. Cara, é Gabi, esteticamente muito agradável. eu acho que isso que tu falou, né, de a gente se interessar pela sonoridade, mesmo quem não toca bateria, quem não gosta de jazz, enfim, desse tipo de sonoridade, o filme ele faz tu ter, no mínimo, uma curiosidade, no mínimo, Isso. uma admiração por aquilo. E isso eu acho que diz muito por conta do Damien Chazelle, que é o diretor e o roteirista do filme, ele ser uma pessoa que ama jazz. Então, a gente vai no próximo filme falar um pouco sobre isso, né? Mas esse diretor, ele sempre tenta trazer elementos de jazz para todos os filmes que ele dirigiu e escreveu. Então, por ser alguém que ama tanto jazz, ele consegue imprimir essa certa assinatura e fazer a gente ter essa admiração. E ali, Gabi, que tu falou das músicas, né? Por mais que a gente tenha as músicas de cantores consagrados do mundo do jazz, a trilha sonora do Justin Hurwitz, para mim, é maravilhosa. Eu acho ela perfeita. Essa dupla, né, que é o Damien Chazelle e o Justin Hurwitz, funcionou muito bem. Eu acho que ele conseguiu imprimir de forma muito orgânica, né, a sensação de transição, de melhoria dos ensaios, de progressão, Isso. de forma muito dinâmica, né? No fim, é um mega trabalho muito bem feito de todas as áreas, né? Tanto da edição, Damien Chazelle arrasando no roteiro e na direção. A edição muito boa, a montagem muito boa, a mixagem de som é Montagem muito muito boa. boa, cara. Eu acho, cara, que. Olha que interessante, né? Eu tô revendo alguns filmes do início dos anos 2000, cara, que aí era
a regra não eram filmes longos, né? Mas como você vê quando existe uma montagem correta, né, cara, que consegue em pouco tempo fazer roteiros redondinhos, né? Nada é colocado fora de contexto. O filme, cara, a gente tá falando de um filme que ele tem que trabalhar a sonoridade, ele tem que trabalhar a questão de abuso psicológico, ele tenta trabalhar a questão de sucesso, a questão de persistência. São várias subtemáticas dentro da temática principal, que é o universo do jazz. Cara, que tu tem que trabalhar isso em 1h40 e é 1h40 bem gasta, cara, sabe? Do início ao fim, tu sai do cinema, tu sai do filme assim, cara, que história boa, assim, de ver e te prende, porque J.K. Simmons tá maravilhoso, assim, eu não tinha lembrado que ele tinha ganhado O essas Oscar. premiações, o Oscar, mas realmente, cara, até entendo porque depois ele aparece em La La Land, mas, cara, que construção. E eu vou trazer um elemento que talvez você não tenha percebido. Existe até uma certa tensão sexual, né, da forma como ele enxerga a música, né? Tipo, existe uma paixão mesmo, assim. Realmente, eles têm tesão em tocar jazz, assim. Chegam, né, contagia mesmo essa animação, tanto que, como você falou, a gente odeia amar o Fletcher, assim, porque ele realmente se vende muito bem. E eu quase comprei a cena dele se lamentando do aluno ter morrido, assim, que essa construção desconstruída com a realidade, né? Que o menino ele tinha, enfim, agido contra a vida dele, né? E, cara, aquele foi uma baita balde de água fria que me incomodou, porque eu falei, não, calma, pera lá, não, realmente, esse cara, ele realmente é um grande abusador, assim, e até o Andrew Williams tem aquele dilema, né, cara, será que eu denuncio, será que eu não denuncio, sabe, ele entrou tanto na cabeça do Andrew que se ele fez, se duvidar, né, se tudo que ele fez com ele valia a pena ou não, né, no fim, esse filme, basicamente, ele joga a questão, tá bom, se tu der um poder pra uma pessoa manipuladora desse tamanho, o que pode acontecer, né, e, cara, é uma obra que ela é hoje em dia até um pouco esquecida, né, porque acaba entrando dentro do nosso universo de filmes cults, mas o Whiplash, cara, mora no meu coração, assim, esteticamente agradável, um roteiro maravilhoso, Miles Teller arrasando, dando a vida por aquele papel, e J.K. Simmons se consagrando como um dos maiores atores das décadas. E considerações finais, cara, pra gente passar pro que daí eu considero como um filme divino que é La La Land, cara. Algo que eu reparei bastante nessa segunda, não, né? Eu acho que eu já vi esse filme umas 5 vezes, desde quando lançou. Mas algo que eu reparei com mais potência, né, nessa última vez que eu revi o filme, foi como o Damien Chazelle e o diretor de fotografia, eles trabalham bem o uso das cores. O início do Perfeito. filme, existem 4 cores muito predominantes no filme, que é o verde, o amarelo, o azul e o vermelho. E o primeiro grande bloco ali do filme, ele usa muito o verde e ele traz muito elementos que associam à tristeza. Então a gente vê ali, Uhum. né, o Andrew um pouco desanimado, um pouco cabisbaixo, porque ele se Deprimido, compara né? muito com isso, deprimido, ele se compara um pouco com os primos dele, que são jogadores de futebol americano, que estão decolando na faculdade, estão namorando, e ele, pelo contrário, ele está ali num curso que a família dele julga, né, que Curso ri de dele, música, né? que é algo voltado mais para arte. Então, o filme, o primeiro bloco, ele usa muitos elementos do verde para poder associar a tristeza. E conforme ele vai mostrando mais domínio, vai chamando a atenção do professor Fletcher e dos próprios colegas de faculdade, o filme começa a trazer mais tons de amarelo. Eu já
isso eu percebi que conforme ele toca, ele tá feliz. Então o amarelo é muito associado à felicidade, né? E o azul, ele meio que mistura momentos de felicidade e tristeza, de tensão. E o vermelho, a forma que eles usam essa cor no filme, eu acho muito legal, Gabi, porque é como se fosse o ápice do ápice do ápice. Então, Sim. no teu exemplo ali da cena do carro, que eles precisam fazer uma apresentação e ele se atrasa, ele sofre um acidente, ele vai lá sangrando. Cara, ele ali tá no limite do limite do limite. Ele tenta tocar e não consegue porque a mão já tá toda rasgada, a mão já tá toda fissurada. E o vermelho é muito O vívido nessa sangue, né? época, né? Nossa, dá até um cansaço físico ver o esforço que ele aplica na bateria, é muito interessante isso. Nossa, E, cara, totalmente. interessantemente, o vermelho ele define esse filme, né? Porque realmente ele dá literalmente ele dá o sangue para tocar a bateria. E chega a ser até bonito. É interessante como é palpável aquele cansaço dele. É muito interessante. É, acho que para qualquer pessoa que não, enfim, que nunca tocou um instrumento ou que só tocou por esporte, sente aquele cansaço e entende, né, com esse filme o quanto que você tem que se dedicar, né? Porque enquanto para os primos que jogavam futebol americano e ele só estava na faculdade para aprender a tocar música, dentro daquele universo de concertos, né? Era um negócio muito complicado, levado muito a sério, porque é sempre uma constante. Eu preciso que uma pessoa me veja, me note, para eu conseguir mudar de vida, sabe? Sim. É, E esse notar, né, é aí que começam os grandes dilemas que tu trouxe, né, Gabi, de até que ponto os métodos utilizados para se alcançar essa perfeição que o Terence Fletcher tanto deseja, né, eles são válidos, né, eles eu, sa- eu são saí desse éticos. filme, eu saí desse filme sem resposta, cara, porque eu não consigo responder porque eu não estou dentro desse meio, sabe? Olhando apenas com o caráter humano, certo? Humano, enfim, empático, indefensável todas as ações do Fletcher. Só que, cara, quantos existem naquela situação, sabe? Quantos gênios passaram por aquela situação, sabe? E se tu perguntar para ele se valeu a pena, talvez tenham alguns que respondam que sim, sabe? Então, cara, é um filme que incomoda porque ele nos tira da zona de conforto de colocar nesse debate assim, tá, o que que é o abuso, o que que não é o abuso, o que que valeu a pena, o que que não Sim, valeu a pena. Será que precisa mesmo ter uma resposta? Será que realmente precisa a gente ter cravado, né, o que que era melhor ou não pro Andrew? Porque no final ele fala assim, não, não, cansei. Eu vou mostrar para esse filho da mãe por que que eu mereço estar aqui nessa banda. Eu vou zoar com exatamente. ele. Eu vou zoar com ele e inverter o jogo. E ele inverteu o jogo. No final, ele que comandou ele, né? Ele que comandou a orquestra com a bateria, né? E eu gosto Sim. que. Geralmente eu não gosto de filme que não traga uma conclusão, assim, que termine por terminar. Mas é porque, para essa Mas tu temática. considera que esse terminou por terminar? Cara, eu acho que ele faz sentido ele deixar aberto, porque meio que levanta um dilema filosófico esse filme, sabe? Então ele não quer que tenha proposição de me dar respostas concretas. É, Mas, eu mas, acho eu, mas eu acho que o final é, ele termina com um corte super seco, né? Que é isso, os olhares dos dois, né? Quando o Fletcher finalmente isso. reconhece que o Andrew alcançou a perfeição. Que tanto que a tradução no Brasil, né? O Whiplash em busca da perfeição, né? Mas o fato da última cena ser exatamente essa, da troca de olhares dos dois, cara, para mim o filme fecha muito bem aí, sabe? Eu não considero que seja um final em aberto, porque a gente consegue deduzir o que acontece depois daí, né? E porque também, cara, é uma marca do diretor, né? A gente vai ver que isso acontece também com o La La Land, só que o La La Land eu acho que ele é mais explícito, certo? O final de Whiplash ele é um pouco subjetivo, porque pode ser uma aprovação do Fletcher, como pode ser assim, ó, tá bom, tô te encarando porque tu teve culhão suficiente para me desafiar.
mas a gente vai parar aqui e eu vou te descer a porrada, sabe? Eu não sei até onde era admiração pura ou era só, tipo, ego. Poxa, eu tô puto contigo porque tu feriu meu ego. Mas, enfim, não é um defeito, tá? É só uma observação da Sim. subjetividade desse filme. Eu já vou mais pelo viés da admiração, né? Porque minutos não, né? Segundos, né? Que essa cena é realmente uma das cenas finais, né? O Fletcher queria sabotar o Andrew nessa última apresentação, nessa última Não, ele dinâmica, né? sabotou, né? Então, Ele sabotou mesmo. ele sabotou, né? Ele tirou a partitura e tocou outro tipo de música, né? Que não era o que ele tinha combinado com o Andrew, que era o Caravan e o próprio Isso, Whiplash, o né? Whiplash, isso. E aí, nesses últimos minutos que ele sabotou o Andrew, ele tá ali tentando, o Andrew tá passando vergonha na frente do público, ele quase desiste, né? Levanta do palco, vai embora, só que ele volta, domina a Uhum. banda, como tu falou, né, Gabi? E aí o Fletcher fica tão Irado, né? abismado e Abismada, ele fica com raiva, mas ao mesmo tempo ele tá admirado, vendo que né? ele tá dando tanto sangue que ele mesmo incentiva. Isso é muito explícito. E no olhar dele, nos gestos dele, ele não quer que ele pare, ele quer que ele realmente continue até o ápice do ápice do ápice. Nem que ele Então, morresse ali tocando bateria. Ele queria ver isso acontecer, né? por isso que, ao meu ver, o filme ainda finaliza com essa admiração inegável, assim, ao meu ver, né? Até tem uma cena, Gabi, uma linha de diálogo que me marcou bastante, que é quando o Fletcher, ele tá falando pro Andrew, ali é mais para o meio do filme, né, sobre a história de dois musicistas, né, que é o Joe Jones e o Charlie Uhum, Parker, que eles chamam uhum, de Bird, né, que uhum, o Charlie Parker tava tocando ali pro Joe Jones e o Charlie não tava entregando algo bom o suficiente na visão do Joe Jones. E aí o Joe Jones joga um prato em direção a ele, uhum, quase mata ele, né? Semelhante ao que o Fletcher faz com os alunos dele. E em seguida o Charlie Parker vai embora e, nas palavras do Fletcher, né? Ao invés de desanimar, ele usa isso como incentivo, essa provocação, né? Esse abuso, de certa forma, como incentivo para poder melhorar, melhorar e melhorar. E aí, um ano depois, ele acaba entregando uma das melhores uhum. composições do mundo Sim, do jazz, né? Então, sim. para isso, para o personagem do Fletcher, né, ele entende que não existe um limite para te achar essa perfeição, né? Porque ele acha que se não tiver essas tentações, esses testes, né, a pessoa ela nunca vai haver, né? Isso no ramo do jazz e também em qualquer ramo. O próximo Charlie Parker, que é o da própria história, né? E até ele usa como exemplo também o Louis Armstrong. Uhum, uhum. Então, para mim esse final eu acho perfeito, assim, não mudaria nada, sabe? Eu Não, acho que não, acabou como tinha que acabar. e até pra gente passar pro La La Land, que assim é um filme que quase me fez chorar mesmo. É, Eu chorei mesmo. eu acho muito assim honesto e muito também corajoso o diretor e o roteiro ele não entender 200% que era simplesmente uma história de um abuso e como ele ia sair daquele abuso, sabe? Meio que ele meio que ele insere o abuso no contexto daquele universo. Quantos abusos não existiram e desses abusos se tornaram grandes obras, sabe? E também trabalha essa questão, cara, quanto por trás de tanta genialidade, o quanto que não teve de sofrimento mesmo, né? Enfim, eu acho muito honesto, assim, e um acerto gigantesco do roteiro, ele não ter medo de pisar nesses ovos, assim. É um filme que hoje eu vejo que talvez se fosse lançado hoje, né, teria um pouco de problema, assim. Eu, não, eu acho que, na verdade, eu não sei se teria, acho que não teria tanto problema. Ele seria talvez muito mais entendido nessa geração de esgotamento mental, dessa relação de de qualidade de produção de conteúdo. Será que é possível fazer eu fazer gênios no TikTok ou gênios no Rio, sabe? E é muito genial, cara. E aí, meu amigo,
Em 2014, nosso querido Damien Chazelle nos entrega o Whiplash e já E é, detona. e é megamente premiado em 2015, E, das 5 indicações ao Oscar, levando 3 categorias, né? Ali, o melhor ator coadjuvante, o J.K. Simmons, melhor montagem e mixagem de som. O, ele estava indicado também para roteiro adaptado pelo próprio Damien Chazelle, né? E o melhor filme, mas esses dois ele não levou. Mas aí foi a raspinha, né, Gabi, para o que foi a viria a seguir. raspinha, cara. Vou te confessar que La La Land, na época, tá? Passou despercebido. Eu vi porque eu tava vendo todos os filmes da sequência do Oscar. E foi um filme que eu assisti, tá? Mas eu não vi ele, né? Eu não enxerguei ele, de fato. Eu nunca parei para enxergar o filme, de fato, como eu fiz agora assistindo. E, meu Deus, cara, que obra-prima, assim. Esse filme tem tantas camadas, assim. Nos transporta pro sentimento que eu acho que é o mais natural, assim, que é sempre aquele o amor do quase, né? O quase alguma coisa, assim. É, Jó, do fundo do teu coração, cara, nos conte sobre o que é a história de La La Land, cara. Cara, La La Land é um filme maravilhoso que todo mundo deveria ver, e é um filme que ele muda a concepção sobre gostar ou não de musicais. Tanto Sim. que eu já indiquei para vários amigos esse filme, e inclusive amigos que odeiam musicais, e de 10 amigos, 7 amaram pelo fato de ser musical. Pelo fato. Desculpa, me retratando, né? Muitos amaram pelo fato da história ser tão boa, os personagens serem tão envolventes, que acabaram ignorando o fato de ser um musical, sabe? Então, quando esse filme lançou, eu confesso que fui com o pé atrás, porque eu também não era muito fã de musicais, e o filme é muito mágico, Gabi. É, Cara, pra mim é um dos melhores musicais, né? Esse filme, o La La Land, pesquisando um pouco mais sobre ele, né? Ele era o grande sonho do Damien Chazelle, que é o diretor. Então ele queria produzir esse filme, né? E queria lançar, só que por motivos de visibilidade e verba, ele teve que acabar engavetando temporariamente esse sonho. E aí, graças ao Whiplash, né, que a gente já falou bastante, discorremos bastante, ele conseguiu a visibilidade que ele tanto queria e Pra fazer o filme que ele queria, né? reuniu uma mega equipe de artistas de todas as áreas para poder criar essa obra-prima, que foi indicada a 14 Oscars, igualando na época o recorde de Titanic e A Malvada, de Meu 1950. Deus. Gente, basicamente é uma história de amor, né, entre uma atriz em ascensão. Gabi, eu falei e não falei sobre o que era a história. Mas manda a letra, vai. Ó, não, tuas colocações foram perfeitas, cara. Que quando a gente fala com o coração, né? Que é isso aqui, gente, a gente não tá nada de cabeça, a gente fala do nosso coração, da impressão que a gente teve do filme. Basicamente é conta a história de amor, né? E amor bem real, bem cru, de uma atriz em ascensão e de um pianista de jazz em ascensão também. Na verdade, não é ascensão, né? Ele já teve o seu, vamos dizer assim, o seu mini auge e era falido, né? Que tem um sonho de. Eu sei. Ô, joga pra mim aí só o nome dos dois personagens principais, só porque eu sempre esqueço, É né? a É a, Mia é a e o Mia. Sebastian. A Mia e o Seb, né? A história entre a Mia e o Sebastian, né? O Sebastian, ele quer ter o estúdio de jazz dele, porque ele fica indignado sobre o que fizeram com a cultura de jazz, que transformaram numa música de elevador, e ele é bem purista, ele é ainda muito apegado à era de ouro do jazz, né? E, cara, e toda a estética desse filme eu acho muito interessante, porque ela mistura muito a atualidade de 2016, né, para aquele universo da década de 60 e 70, né, a era de ouro de Hollywood. Tanto que tem momentos do filme que eu não consigo compreender se é um filme atual ou não, porque eles moram em Los Angeles, eles moram numa região que ela é cercada, rodeada por filmes, né, por gravadoras, enfim, uma Warner Bros, acredito que também ela se localiza ali, então não é difícil eles barrarem com uma filmagem, a nossa
o Sebastian e a A Mia. Mia, A Mia trabalha num café que é dentro de um estúdio de gravação, então não é incomum esbarrar com atores, enfim. E, cara, é, a história, assim, o plot, ele é tão simples, mas é de uma honestidade, de uma simplicidade, de uma é tão sofisticado. Aí também vamos exaltar o trabalho da Emma Stone e do Ryan Gosling, cara, que entregam assim um encontro de almas, sabe? Duas pessoas que realmente se amam, mas que por consequências da vida cotidiana não terminam juntos, né? Opa! E, gente, é lindo porque ele é simples, sabe? É, a trilha sonora, ela é toda em jazz, né, Jó? Ela é toda em jazz, só que também mistura um elemento novo que não tinha, o Whiplash, que é o elemento da dança, né? Realmente é performático, né? As apresentações. Aí eu passo para você, meu amigo. ficou um silêncio de Ficou um segundos. silêncio, Sursa. Cara, mas o La La Land, pra mim, eu acho que ele instiga pelo fato da mensagem do filme, né? Ela ser simples, que, como tu falou, né? Que basicamente é mostrar como as pessoas, né, elas acabam colidindo muito, em muitos momentos da vida o fator sonho e o fator romance. Então, muitas pessoas, né, na nossa realidade, elas têm sonhos, né? Todas as pessoas têm sonhos, na verdade, né? E muitos desses sonhos são engavetados por N motivos. Às vezes por a pessoa não ter dinheiro para poder arcar com esse sonho, por ser algo que não dá rentabilidade financeira, por ser algo que foge da realidade da pessoa. E da mesma forma, muitos desses sonhos, né, eles acabam não acontecendo por causa de direções da vida, acontecimentos familiares, do cotidiano que nos afastam desse sonho, e o filme ele traz, né, a dualidade do romance com isso, né? Então a Mia, que é interpretada pela Emma Stone, ela largou, né, a faculdade de direito, que ela nasceu em Nevada, né, e começou a cursar direito em Nevada, nos Estados Unidos, e ela largou a faculdade de Direito em busca do sonho dela de se tornar uma atriz. Então ela vai morar nos estúdios da Warner Brothers e ali ela trabalha como barista num cafezinho. Então ela largou o que os pais dela, o que os amigos, o que a família projetou para ela ser em busca desse sonho, né? E da mesma forma, o Sebastian, que é interpretado pelo Ryan Gosling, ele, como tu falou, ele deseja ser um grande músico de jazz. Ele deseja abrir o próprio espaço de jazz, né? Que seja aquele espaço tradicionalista, que volte a exaltar Uhum. ao que remetia à grande era de ouro do jazz. Então ele também tem um grande sonho, né? Só que o filme ele mostra como não basta ter os sonhos, né? Então a gente vê a Mia e o Sebastian de formas isoladas e também de formas conjuntas, né? No decorrer do filme, eles enfrentando os desafios, né? Que é ela do lado da carreira de atriz, porque chega a ser até frustrante, né? A gente vê ela fazer várias e várias audições Sim, muito para frustrante. para seriados de TV, para filmes, e toda hora ela percebe e ela acaba desanimando porque ela vê que ela é apenas mais uma de várias pessoas, e muitas vezes nesses testes, a pessoa que está avaliando, às vezes está distraída com o celular, às vezes não está É, dando tão cara. bola, está pensando no almoço, e a gente fica frustrado junto com ela, e da mesma forma o Sebastian, né, que fica indignado que um grande estúdio de jazz que tinha ali em Los Angeles agora virou um local de taco e discoteca, enfim, mudou Isso. totalmente a proposta do que era anteriormente, né? Cara, Então esse essa filme mensagem, ela conecta muito é o público, né? esse filme, ele me incomoda porque ele não entrega aquilo que a gente esperava. Eles conseguirem ter o sucesso e o amor. Ele não nos entrega os dois, sabe? Chega um momento que o Sebastian fala assim, olha que interessante, né? Enquanto ela não estava disposta a entregar o sonho dela, né? O Seb vai lá e fala, não.
eu abro a mão do meu sonho porque eu te amo e aceito a vender a minha alma ao mainstream do jazz, que ele aceita trabalhar com, com aquele cara que tinha aquela banda que se entregava a elementos pop para poder ser comprado pela indústria, né, para fazer dinheiro, e até ele entra nesse conflito com ela, né? Cara, mas não era isso que você queria, né? Porque ele escuta ela conversando com a mãe dela, ele, ele tá guardando dinheiro, não, ele vai ter sucesso, ele vai abrir o estúdio dele. E não é isso que você queria de mim, que eu tivesse dinheiro, sabe? Eu tenho agora, e não é isso que bastava. E não, cara, não era, né? Não era isso que bastava. Não era só o amor que bastava, eles tinham que concretizar esse sonho deles, assim, e dói porque é muito humano, muito real, cara, vai machucando Sim, mesmo, eles não conseguirem conciliar esse amor, porque dá para ver nos olhos dos dois, assim, como realmente eles se amam, e eles fazem promessas, juras de amor, né, eu vou sempre te amar, só que a vida de cada um toma rumo totalmente diferente. Eles conseguem o que eles tanto almejam, e é esse sucesso, né? Mas o filme também traz essa dualidade, tá bom? Eu consegui, tá aqui o teu sucesso, mas é isso que bastava para você, sabe? Será que eu não podia não ter o melhor dos dois mundos? Será que eu não poderia diminuir um pouco o meu sucesso para poder conciliar com o amor da minha vida? E essa questão do quase ser perfeito, a vida dos dois, que incomoda pro bem. Porque aí, cara, é mais um filme que tem um curta duração, mas que trabalha de forma genial a montagem, cada ponto, cada vírgula, cada música, cada apresentação, cada performance, ela é entregue de uma forma proposital, sabe? Que encaixa. E Ryan Gosling divino, cara. O olhar dele, assim, tu vê que ele é muito confiante, mas ele também é muito deprimido, sabe? Ele é muito frustrado internamente de ele não conseguir ter alcançado o sucesso, né? Ele é. Ele tem um rostinho bonito, mas não bastou para ele ter as coisas, sabe? Ela a mesma coisa. E, cara, sim. aquele final me desmontou, sabe? Aquele final me desmontou, assim, de uma Ah, forma. desmonta qualquer um, né? Eu sempre choro naquele final, cara. Porque a gente vê os dois, né, praticamente realizados nas suas carreiras, respectivas carreiras profissionais, só que o filme faz a gente refletir sobre o que poderia ter sido, né, sobre, através de uma montagem muito perfeita, que vai mudando cenários, vai mudando figurinos, vai intercalando todas as faixas musicais que foram tocadas durante todo o filme nessa cena final, ele realmente comove, porque a gente torcia, como tu falou, né, Gabi, que desse certo, né, que eles conseguissem se realizar no sonho e no romance, mas simplesmente não deu certo. E eu acho que tá aí a grande magia desse filme La La Land. Tem gente que não gosta, que prefere que os filmes isso quando a gente encaixa no rótulo romance, né? Que preferem que os filmes de romance o casal sempre termine bem, feliz e tudo é flores no final. E eu gosto que a forma que esse filme termina de modo cru e entrega que nem sempre isso acontece. Que foi bom enquanto durou, foi mágico, foi importante para os dois, mas não deu certo. Então, eu acho que se esse filme fosse pela linha tradicionalista, que é terminar de forma bonitinha, com os dois casando, tendo filho, ela sendo uma atriz de cinema, ele sendo um grande dono de um clube de jazz, ele ia se tornar um filme esquecível, porque ele não ia provocar tanto a gente como ele provoca com o final que ele entregou. Ah, cara, pra mim é genial porque assim, ó, cada um conquista o seu sonho, só que sempre veio com algum custo. Ela tá casada com um cara bem sem graça, assim, bem um executivo padrão. É, Acho injusto, Gabi, acho injusto acusar o marido dela disso. não, é que assim, é contraste, né? Ele tem o mérito dele, obviamente, né? Eu não tiro o direito dele ser um cara super legal, mas é de forma proposital, sabe? É um cara muito bom, mas não é o Sebastian, sabe? Eu também não sei se ela enxerga isso, ela tem essa dualidade, porque o que acontece? Bom, só a gente explicando um pouco o final, né? O final plot, ela consegue ir para a França gravar o filme que vai ser o filme que vai dar visibilidade para ela,
se passa 5 anos depois da decisão de cada um seguir o seu sonho, né? E ela volta para depois para LA, uma atriz super renomada. Ela já tá casada, ela já tá com uma filhinha. E o marido e ela vão fazer um jantar vão fazer um jantar e acaba esbarrando no, no cubo do Sebastian, né? Que ele bota o nome que ela queria, né, cara? Ele bota o nome que ela queria no, no clube dele, ele tá bem sucedido. Só que, cara, existe uma tristeza no olhar dos dois, sabe? Que faltava isso, Jó, faltava, cara. Tipo, eles deram rumo na vida, mas, tipo, cara, eu enxerguei uma tristeza, assim, muito sutil, porque os dois se Sim. encaram. Aí, cara, a hora que os dois se encaram, ele começa a tocar a música, assim, que transporta pra a segunda realidade, que é eles não abrindo mão um do outro. E ele sendo o marido dela, cara, aquele ali de partir o coração de uma forma, assim, cara, é um misto de sentimentos, assim, que, Aí cara, eu vou o te. choro é O, liberado nessa show, cena. o choro é liberado porque, cara, te bota a refletir até a tua própria vida, assim, sabe, cara? E, E cara, aí entra muito. semelhante ao final de Whiplash, que a gente vê lá o Fletcher olhando com admiração ao Andrew, aqui, da mesma forma, eu vejo que passando essa cena carregada, emocionante e triste, de certa forma, a gente vê que quando eles se dão uma última olhada, antes do filme cortar e acabar, tem um certo sorriso e um aceno no sentido de, cara, você, os dois, né, falando ali com os olhares, você foi importante para mim, nunca vou esquecer de ti e vou te guardar para sempre no Uhum. meu coração. Tipo, eu acho que também ele foge um pouco da tristeza e tem essa, não é essa nostalgia, né, mas esse carinho que fica, sabe? E isso, cara, é. Eu acho que a grande lição desse filme que ele tenta nos trazer é que realmente é quase impossível termos todos os parâmetros 100% preenchidos, sabe? Porque eu não duvido que ela não conseguiu ter uma família, se sentisse amada como ela gostaria, junto com a profissão, e o Sebastian também, sabe? Só que esse filme é genial por causa disso, cara. Ele quebra totalmente com a expectativa de uma comédia romântica da década de 60, 70, sabe? Sabe, O Vento Levou, sabe? É uma comédia romântica Sim, que vai terminar tudo bem, sabe? E sim. não termina tudo bem porque ele não tem essa proposição. Aí é que E tá. Eu acho que termina bem. Ele só não termina como a gente gostaria que terminasse. ele termina Porque, assim, ele termina na medida do possível, na realidade deles, né, cara? é, Como telespectador, é porque, cara, também a figura do Ryan Gosling e a Emma Stone, assim, cara, eles tiveram uma química absurda. Química essa que o Ryan Gosling não consegue replicar com Barbie, né? Com a Margot como Robbie. assim, Gabi? Como assim? Não, não fala isso. Não, não dá pra colocar na mesa. Não, vamos ser sinceros, tá? Não dá pra colocar na mesa prateleira, cara, essa Mas química, é que sabe? são propostas diferentes. Ah, Barbie não é um romance. Esse aqui é um romance. hum. Mas eu digo química. Química é entre atores, sabe? Mas pra mim é proposital. A gente trazendo Barbie agora no meio da live. Mas eu acho que daí fica para um outro vídeo esse tipo de discussão. Mas eu acho que o fato de ele É, não ter química com a Margot Robbie é porque o filme não foi projetado para ser um romance. A ideia não era trazer química entre a Barbie e o Ken, né, naquele contexto. não, Agora, se mas é que fosse a tá. Margot Robbie como Mia e o Ryan Gosling reprisando o Sebastian, eu acho que tinha tudo para ser algo diferente. Não, mas é que tá. É da vários de debate, mas não é a química entre o personagem roteirizado. É a química realmente entre dois atores, cara. Porque é tão genuíno que ultrapassa roteiro, sabe? Se não tivesse nenhum roteiro e fosse improviso, eles iriam sair muito bem, sabe? Porque, tipo, cara, casou muito. Eu acho que é muito improvável repetir essa fórmula. Porque, cara, assim, os dois combinam muito, assim. Eu comprei muito esses dois é, personagens. Fiquei puto que eles não terminaram. Fiquei puto
eu fiquei incomodado mesmo, eu fiquei triste Ô, de não ter Gabi, terminado junto. e tu sabe que quase que esses personagens iam ser interpretados por outros atores. O Sebastian ia ser o Miles Teller, que fez o Whiplash, o Andrew, e a Mia ia ser a Emma Stone, que acabou. Minto. E a Mia ia ser a Emma Watson, que acabou não Ah, aceitando porque ela perfeito estava também. gravando a Bela e a Fera. Nossa, que troca injusta essa, gravando Quase. aquela bomba da Bela e a Fera, né? Meu Deus do céu, cara. Ia gerar o Não, Oscar não pra, fala de A Bela e a Fera. ia dar o Oscar pra Emma Watson, cara. Ai, gente, cara, esse filme aí, a safra de 2015, 2016 era uma safra, uma safra muito boa do Oscar, cara. E até acho que tinha Infiltrados da Clã na época também. Que safra maravilhosa. É, cara, assim, eu aquele filme ali a gente tem que tomar como referência para um musical, sabe? Eu não espero um musical menos que aquele filme entrega, né? Eu Porque acho que o grande acerto dele é justamente em reconhecer que tiveram grandes musicais em Hollywood e que, ao certo modo, o Damien Chazelle ele quer entregar um musical saudosista, né? Tanto que o filme ele faz referência a vários outros, né? Tem cenas que lembram o Cantando na Chuva, Um sim, Americano em Paris, Guarda-Chuva do Amor. Então ele faz essas com pequenas cenas, né, e pequenas sutilezas referências aos grandes clássicos, né? E não é à toa que das 14 indicações o filme levou 6 prêmios para casa. O e é um filme muito Hollywood e e a é um filme, Academia adoram um cara, filme que exalta a é, própria Hollywood, né? isso, perfeito. A gente viu agora, a gente viu com o último Oscar, né, que reprisar o outro filme de guerra fez o Adrian Brody ganhar mais uma vez como melhor ator. Só que, cara, eu gosto muito desse diretor porque, assim, ele quer imprimir a estética dele, sabe? É a gente que tem que se interessar pelo filme, não, o filme tem que se moldar pelo gosto do público, sabe? Ele fez o filme que ele queria, cara. É um filme, é um filme cult mesmo, assim, cult com C maiúsculo, sabe? Ele fez o filme que ele queria, é um filme atemporal, envelhece como vinho, é um filme muito contemporâneo, porque esses quase amores, né? Ainda assim é um incômodo para a sociedade atual. É um filme também que ele não. Ele trabalha o romantismo de uma forma muito diferente, né? O Sebastião e elas, eles dois são românticos um para o outro, mas, tipo assim, muito da sua forma peculiar. Só que, cara, assim, é realmente irretocável esse filme. É, é maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu não, eu me interessei muito de ver toda a filmografia do diretor. Eu me interessei em ver Babilônia, como tu comentou depois ali, já Tá comentaste comigo perdendo que tempo, Gabi, tá perdendo tempo, tem que assistir. não, realmente realmente gente, é muita coisa. E Ontem eu Babilônia é vi. com a Margot Robbie. É, Quero ver tu vamos- eu, falar mal dela nesse filme. Não, eu quero ver como é que trabalha ela, sabe? O diretor trabalha ela, assim. Porque a Margot Robbie com o Scorsese tem um trabalho incrível ali com o Lobo de Wall Street, que até pode ser entre aí na nossa mira de análise, que é um filme também genial. Só que, cara, assim, é um filme que ele aquece o coração, mas ao mesmo tempo ele destrói. Eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim. Eu queimei minha É, língua porque La La Land, ele mora, tem um espacinho no meu coração. É algo que eu gosto bastante nesse filme, que algumas pessoas acabam não gostando, é que ele divide a história em blocos. Então, o filme ele começa com um epílogo, né, que é a Uhum, cena da cafeteria, né, a gente acompanha uma atriz de cinema chegando na cafeteria e todo mundo olhando para ela pedindo um café e o dono da cafeteria dando uma cortesia, a Mia tá atendendo, né, e a gente vê a Mia olhar com não com inveja para essa atriz, mas com um sentido de um dia eu quero estar aí nesse lugar também, um dia eu quero sim. Mia, estar nesse lugar também, né? Então, esse epílogo, essa cena inicial, além, né, daquela a cena na BR, né, que para mim é maravilhosa, com Another Day of Sun, aquela música é muito contagiante. Aham. O filme ele traz os capítulos através das estações, né? Então Isso, perfeito. ele começa com o inverno,
depois ele segue ali para a primavera, o verão, o outono, e depois termina a cena final, né, Gabi, ali é um inverno novamente, que se passam Uhum. 5 anos depois, né? Então, teve 5 anos todo depois. um longo período de 5 anos que aconteceram muitas coisas e reviravoltas na vida desses personagens, né? Então, a forma que o diretor, né, ele escolhe trazer a linearidade da história em cada uma dessas estações, eu acho muito boa. Por exemplo, a primeira ali no inverno, né, mostra um pouco da frustração. Mostra como a Mia tá cansada das audições, como ela não quer ir para a festa com as amigas, ela quer desistir de tudo, e mostra o Sebastian da mesma forma, endividado, a família querendo que ele Uhum. largue isso, que ele desista desse sonho que eles consideram bobo. A primavera, né, já mostra a construção, né, o choque de mundos, né, entre os dois, mostra como um acabou de certa forma sendo um gatilho para ambos seguirem os seus sonhos. Isso até é irônico. Isso, perfeito. Um elevou o outro, né? Exatamente, tanto que a Mia, ela fala, né, não sei se deveria te dizer isso agora ou depois, mas eu odeio jazz, e conforme ela vai conhecendo ele, vai conhecendo esse Ela vai universo, gostando. ela vai gostando de jazz. Então, o bloco da primavera, ele mostra muito como ambos elevam o sonho um do outro, né? E o verão começa a mostrar os desafios e a canseira desse pós-incentivo, né? Então, a gente já vê um pouco mais de desgaste do relacionamento, para daí no outono, que é o próximo bloco, finalmente a gente ter aquela ruptura, né? E aquele desvio total entre os dois. Então, eu acho, cara, muito, muito, muito bom. O Damien Chazelle, ele entregou, eu acho que ele não tem muitos filmes, né, esse diretor, mas eu diria que La La Land é a grande obra-prima dele, assim. E o Justin Hurwitz, que é o compositor, que é parceiro dele desde o Whiplash, ele retoma a composição das músicas para esse filme, com muitas músicas originais, inclusive, City of até as Stars, né? maravilhosa, perfeita, que ganhou o Oscar de melhor canção original. O Justin Hurwitz, ele eleva o nível e cria uma trilha tão contagiante, cara, mas tão contagiante, que volta outra, quando eu quero ficar feliz assim, eu quero me animar, sem mentira nenhuma, eu boto pra tocar aqui em casa, boto no volume máximo e ela te anima, tá? Faz isso, Gabi. Cara, Another Eu, Day of Sun, pra mim, é a principal delas pra... eu acho que a gente conseguiu ver uma trilha sonora tão boa e tão original com Nasce uma Estrela, o remake ai meu Deus do céu, da da Lady Lady Gaga, Gaga e do Bradley que com Cooper. do Bradley Cooper, que também consegue replicar, tem é uma trilha original porque os dois cantam também, a gente esqueceu de informar isso, né? O Ryan Gosling e a Emma Stone, eles estão cantando nesse filme, né? Sim. Cara, Não tem e playback, né? são vozes maravilhosas, sabe? E como para cada um deles, né, a música exprime o sentimento de cada um, né? No momento de tristeza, City of Stars é uma música que quer jogar para fora aquela tristeza, mas também olha com esperança o futuro. E, cara, é um filme assim que eu acho que cada vez que a gente comentar ele de forma diferente, a gente sempre vai encontrar algum ponto, assim. E esse é o bacana de esse tipo de filme, né? Não todo mundo que E o, assistir. e o Ryan Gosling, ele, em alguns momentos, né, Gabi, eu pensei, cara, não é possível que ele toque piano tão bem, né? Porque além de ele amar o jazz, né, ele é voltado para um instrumento piano, Isso. diferente do Uhum. Andrew lá em Whiplash, que é a bateria, né? Então, Isso. cara, o Ryan Gosling realmente se dedicou para aprender a tocar piano e não tem É dublê de muito. canto. Eu fiquei de É, cara com essa informação. É muito complexo, cara. Nossa, é muito complexo. E como é bonito, e como tu vê a diferença, cara, quando os atores se entregam. Porque, cara, aí que você entende, cara, a diferença de tu assistir um filme por assistir e tu não sabe nada e tu assiste um filme que é bom. Esse filme é bom. Ponto, sabe? É bom. Tu entende porque ele é bom, tu entende que esse filme o que é uma boa montagem, o que é um bom roteiro, sabe, o que é uma boa edição, sabe? Cara, assim, eu não tenho nem palavras para comentar assim esse filme É e esse podcast. E esse merecidíssimo podcast Damien cara, Chazelle. merecidíssimo. E esse podcast para nós tem esse
nos obriga a reassistir os filmes, e isso é muito bom, cara, porque, cara, tu já vê com outro compromisso, né? O compromisso de conseguir extrair alguma coisa daquele conteúdo. Cara, tá sendo uma maravilha. E a gente tá se direcionando, meu estimado amigo João, mais um episódio que a gente tá. A gente. Pode falar. Perdão, cara. Merecidíssimo para mim ali a questão do Damien Chazelle ter levado o Oscar de direção, cara. E ali, com essa premiação, né, ele foi o ator... Deixa eu abrir aqui, cara. Foi em que ano aí? O La La Deixa eu Land abrir. é de 2016 e foi indicado ao Oscar de 2017. E Oscar ele foi o, 2017, e ele foi o diretor indicado mais de. jovem a vencer o prêmio, com 32 Quem que anos. tá? Imagina. Ah, tá. Ó, mas tava difícil, ó. Tinha o Mel Gibson com o Rexall Reed, né? Que é Até o Último Homem, que é um filme muito bom. Nossa, cara, é verdade. Olha com quem que esse amigo disputou. Villeneuve com excelentíssimo A Chegada. Barry Jenkins com Moonlight. Aí tinha o Kenneth Lonergan com Manchester by the Sea, que daí era o mais fraco, acredito, aí das indicações. E tinha o Mel Gibson com o Rexall Reed, cara, que é Até o Último Homem. Mas, cara, olha, bater de frente com o Villeneuve, com A Chegada, que é um filme também extraordinário. E, nossa, e Moonlight, que deu até a polêmica, né, cara? Sim, a maior gafe do Oscar em anunciar La La Land o melhor filme e depois reverter e falar que não, La La Land não, Moonlight ganhou o melhor filme. Cara, que Ficou pra foi, história também, né? eu tinha esquecido, cara. Parabéns, cara. Bateu o Villeneuve com Arrival, que, cara, com certeza é um filme que logo a gente comenta, porque eu tenho que reassistir. Porque, meu Deus, que filme maravilhoso. Tu tem que dar chance pra Duna, já te falei. Não, não. Duna é cinema. Duna, Duna e Duna Parte 2 principalmente, Gabi. Cara, tu vai ver como é deslumbrante, cara. Aquele filme é Ah, perfeito. a gente tem aí pra ver do Villeneuve aí só o Blade Runner 2049, tem o Duna, tem o Arrival, e tem o. Cara, enfim. Jô, a gente se Tem, direcionando. tem Incêndios também, que um amigo meu já recomendou, e eu não vi ainda esse. Qual que é o nome? Incêndios, se eu não me engano, de 2013. Incêndios, cara. Eu vou. Depois eu vou pesquisar, cara. Nunca ouvi falar mesmo. E eu tô interessado em ver até a obra do Quentin Tarantino, não, Quentin é maravilhoso, mas do Clint Eastwood, Gran Torino, eu acabei de ver Mina de Ouro, que é maravilhoso também. Mas, Jô, eu acho que a gente não tem o tema da próxima semana, na verdade a gente tem mais ou menos o gênero que a gente vai querer entregar, só que a gente não tem o filme a definir, então você vai saber o próxima semana com o filme que a gente for, que vai estar no próximo episódio que a gente está definindo ainda. Eu acho que vai ser terror, gente. A gente está no mês de outubro, essa gravação. E rufem os tambores, né, João? Mas o Trono de Pipoca vai estar na estreia de Agente Secreta, a grande promessa do Oscar, filme Isso brasileiro. aí, cara. Na Cidade a Mil. A Ansiedade a gente vai estar na estreia e vai ser o filme que a gente vai comentar posteriormente na próxima semana após o lançamento, que é em novembro. Jó, meu querido amigo, meu irmão de bancada, que topa a gente gravar quase 2 horas. Meu Deus. E Quase. eu jurando que esse episódio ia ter menos de 1 hora. Não tem, cara, não tem. A gente consegue extrair. A gente é uma dupla dinâmica. A gente consegue extrair o que for possível aqui para entregar o melhor conteúdo para os nossos ouvintes. Cara, Jó, meu muito obrigado por mais um episódio. Assim, foi mais uma oportunidade mágica. Toda vez que a gente se força, né? Toda vez que a gente se convida a assistir os filmes, a gente tá dentro desse universo, cara. É um bom ânimo pro dia, pra semana, pro mês, porque a gente sempre tá se puxando para assistir os filmes, assim, entrar nesse universo que tanto contagia, né? Que bom que é lembrar que existe um La La Land para poder nos reconfortar, né? É Com bom lembrar certeza. que existem esses momentos. E, cara, muito obrigado por mais uma semana, por estar compartilhando comigo a bancada. Esse projeto eu jamais iria. Hoje eu vejo que eu jamais iria tocar sozinho. Eu precisava ter você junto comigo para a gente fazer isso, mas muito, muito obrigado. Idem, meu amigo. Você tá,
Você tá saindo muito bem, a gente tá criando esse entrosamento, assim, eu sei que realmente é complicado a gente tirar da cabeça as palavras, interpretar na hora os filmes, só que essa é a mágica do podcast, gente, é esse, vamos dizer assim, é esse amadorismo falado com muita paixão, né, porque se eu gosto de cinema, com o meu amigo Jó, já é um caso muito mais sério, assim, é uma paixão muito mais profunda. Falta o recadinho paroquial para os nossos colegas que amanhã, sexta-feira, 6 da manhã, já vão estar com esse episódio para ouvir. Recadinho principal: deem uma chance para Whiplash e La La Land. Perfeito. Isso. Mas porque o comentário, né? Eu vi gente falando assim, eu não ouvi o podcast porque eu não tinha visto a trilogia Batman. Como assim você não ouviu a trilogia Batman, sabe? Você precisa parar o que está fazendo e assistir a trilogia Batman. E assim como La La Land e o Whiplash, cara, porque assim, são duas indicações que não tem erros. Ah, cara, perfeito. E se fosse para ter uma última nota assim sobre voltando mais para La La Land, deem uma chance mesmo sendo musical, porque é um É, musical diferente. É um musical que ele faz você mudar a sua opinião sobre musicais. isso, perfeito. É um musical diferente, assim. É, é o cinema na sua simplicidade, assim, sabe? Te faz enxergar a dor do amor com um quentinho no coração. E falando por mim, né? Cara, me tocou demais. Porque é isso, né? É a dor do quase que incomoda, mas é muito humano, assim. Então, meus amigos, parem tudo o que estão fazendo e vamos assistir o Whiplash e La La Land. E na semana que vem, nos escutem que estaremos aqui novamente com mais um episódio, com mais uma horinha aí de comentários, porque a gente entra nesse diálogo gostoso, maravilhoso aqui e a gente vai indo. Jó, muito obrigado, meu amigo. Eu quero que você mande assim um abraço Muito quentinho, obrigado, meu amigo. um beijo para os nossos amigos e finalize esse episódio aí com chave de ouro, cara. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais. Vai lá, Jó. Valeu, Gabi. Valeu, Gabi. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. E anotem as nossas recomendações para os finais de semana. Valeu, um abraço.